Bom, esse vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde eu ensinei a vocês como usar o Default Stable Diffusion para poder criar vídeos com o Stable Diffusion, vídeos utilizando a inteligência artificial. A gente viu o básico, né, no último tutorial. O link da playlist está na descrição aí, provavelmente vai aparecer no card também. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos dar uma olhada, quer dizer, eu já dei uma olhada na maioria das configurações aqui, dos parâmetros aqui de movimentação da tela, né, movimentação da sua animação, né. Eu tô com os resultados aqui, então o que que eu fiz? Eu zerei todos, coloquei todos no 0 aqui, né, os 1 eu deixei no 1, obviamente. E o resto aqui eu pus tudo no 0 e testei um por um, criando a animação um por um, né? Da maioria deles, né? Eu acho que eu não testei todos, mas a maioria deles, para ver qual o movimento que cada um cria na sua imagem, para eu entender direito, né? Para me situar bem como é que funciona essas configurações aqui. Então, eu zerei tudo aqui, e aí, por exemplo, eu vim aqui no Translation X e coloquei o 2, não sei o que eu coloquei lá. Agora vamos dar uma olhada aqui nos resultados que eu tive. Pronto, aqui estão os meus testes, né? Eu tenho alguns testes aqui que eu criei. O primeiro eu coloquei 2D, a imagem está em 2D, está na configuração 2D. Então, por exemplo, aqui no Animation Mode está 2D. Quando eu falar 2D é porque está 2D ali, quando eu falar 3D é porque está 3D aqui. Então ali está 2D e eu coloquei só o angle, né? Que é o ângulo 0.5. Aqui no ângulo aqui, onde está 0 aqui, eu coloquei 0.5 dentro dos parênteses aqui. E esse foi o resultado que eu tive com o ângulo 0.5. Ele vai girando de uma forma anti-horário, né? Legal, né? Não tão legal assim. Depois eu testei o 2D com aquele Flip to the Perspective Default, no padrão, por exemplo. Aqui embaixo aqui tem essa opção aqui, Flip to the Perspective. Mudar a perspectiva 2D, eu só selecionei isso aqui e deixei o restante no padrão, não mudei nada, porque essas aqui são as opções dele, né? Essas 4 aqui, se eu não me engano, tem uns números aqui que vem por padrão, e ficou uma bosta, cara, ficou uma confusão total, não tenho a menor ideia do que está acontecendo, não entendi essa configuração ainda, né? Esse parâmetro ainda, eu não aprendi a mexer ainda, então eu fui testando os outros. Depois eu testei o 3D, então aqui em cima eu coloquei Animation Mode 3D e no ângulo eu coloquei 30 dentro do parênteses aqui, né? Coloquei 30 e esse foi o resultado que eu tive. Não aconteceu nada, o ângulo aparentemente, né? Então ele só funciona quando está no 2D. Na animação 3D o ângulo não funciona. Com certeza vão funcionar os outros parâmetros. Então o ângulo só funciona no 2D. Depois nós temos aqui 3D Translation, eu coloquei 2. Aqui eu coloquei aqui 3D e aqui em Translation X, Translation X, eu coloquei 2 aqui entre os parênteses e ele foi para a lateral. Então se eu colocar -2 ele vai para o outro lado, né? O Translation X vai para um lado ou para o outro. Depois o Translation Y eu coloquei 2 também e ele foi para cima, então se eu colocar 2 ou algum número ele vai para cima, se eu colocar algum outro número ele vai para baixo, né, um número negativo. Uma coisa que eu percebi é que a maioria deles cria essas linhas aqui, essas linhas são bem importantes você entender que essas linhas, por exemplo, vamos no inicial aqui, ó. Ele cria a sua primeira imagem e ele cria uma tela ao redor da sua imagem, tipo uma tela, imagina uma tela quadrada aqui. Toda vez que ele for sair dessa tela, por exemplo, ele está indo para cima, ele está saindo da tela, você pode ver aqui em cima, aqui, ele está saindo da tela e ele vai criando esses frames aqui de fora a partir da opção que está aqui, ó, Border. Você quer Replicate ou Wrap. As duas deram praticamente o mesmo resultado, a opção Wrap ficou menos essas linhas, mas também apareceu as linhas também, mas ficou um pouquinho melhor. Mas eu percebi que toda vez que você sai da sua animação, ele vai criando essas linhas aí para o lado que você coloca. Então, Translation Y é para cima ou para baixo. E Translation Z ele vai para frente, né? Vai dando tipo um zoom, vai entrando na sua imagem. Você pode ver que aqui não tem aquelas linhas. Por quê? Porque na imagem inicial aqui, ele criou esse quadro inicial e ele não está saindo desse quadro inicial. Ele está entrando nesse quadro. Por isso ele não cria os pixels da borda, né, da borda externa que estão de fora da sua imagem, que estariam aqui do lado de fora da sua imagem,
para entrar na imagem. Então ele não fica aquelas linhas, né? Então uma maneira de você evitar aquelas linhas é, por exemplo, se você for for fazer um movimento lateral, eu até coloquei um aqui. Eu até testei nesse prompt aqui, eu testei o seguinte, eu coloquei o movimento lateral e o movimento para cima, os dois e os para dois. Então ele vai indo na diagonal aqui para cima. Mas eu coloquei o zoom também, que não é o zoom, né, na verdade, é o Translation Z, que vai entrando na sua imagem, vai dando zoom na sua imagem em 3D. Também 2, que é a mesma do movimento lateral e do movimento para cima, o movimento para dentro da imagem. Com isso, ele não criou aquelas linhas, ó, você vê que não criou as linhas, por quê? Porque ele está indo em direção à borda. Ele está tipo fixo nessa borda aqui e está dando o zoom em direção a essa borda, mas ele não está saindo da imagem. Então essa é uma forma bem interessante de você evitar aquelas linhas que estragam a sua animação. Depois eu testei 3D Rotation, rotação 3D, no X eu coloquei 2 e foi uma rotação absurda, virou tudo aquelas linhas, né? Não dá para você discernir basicamente nada nessa imagem. Aqui no Rotation 3D, no X eu coloquei 2 aqui entre o parênteses e foi absurdo. Depois eu fui diminuir e coloquei 0.2, esse aqui é outro. Aqui. Coloquei 0.2, ele foi subindo de forma mais lenta, mas como ele está saindo do frame inicial, da imagem, do quadro inicial, ele está criando aquelas linhas que estragam tudo, que tornam tudo inútil essa animação, né? Mas enfim, o X ele vai fazer uma rotação dessa forma, como se ele estivesse girando em cima da sua imagem. Aí nós temos aqui a rotação 3D Y, que ele vai fazendo uma rotação lateral. Aqui não criou tanto essas linhas, em algum momento até começa a criar as linhas aqui, mas como a rotação está bem devagar, para lateral ele não tem tanto esse problema. E aqui a rotação 3D Z, ele vai só girando como um relógio, que é o mesmo resultado que você tem com o ângulo, né? O angle lá é basicamente a mesma coisa. E você pode ver que aqui também não cria as linhas porque ele está dentro do mesmo quadro, né? Só um pouquinho das bordas aqui que é fora do quadro, mas não aparece aquelas linhas igual aos outros. Aqui também eu testei algumas outras coisas aqui. Esse aqui eu coloquei border, tem uma animação 3D. A border eu coloquei replicate, né? Que é aqui border, eu coloquei replicate. E o Translation X eu coloquei 2 entre o parênteses, então ele foi para o lado aqui com a border replicate. E olha aqui as linhas aqui aparecendo de forma bem forte. Engraçado que não apareceram aqui embaixo tanto, né? Apareceram mais aqui em cima, não sei porquê. E aqui é a mesma coisa, né? Eu pus 3D, a border, em vez de replicate, eu coloquei o wrap. E o movimento do X foi o mesmo, né? Para o lado do 2. E você pode ver aqui que também criou as linhas, criou forte as linhas aqui. Não ficou tão legal também não. Depois eu testei aqui com o 3D Border Wrap, o Strength Schedule, que é lá embaixo, que é o quanto o seu frame, o próximo frame vai se parecer com o frame anterior, o quanto eles vão ter de similaridade. Eu coloquei aqui bem similares, eu coloquei o padrão aqui vem 0.65, aqui vai de 0 a 1. Eu coloquei o 85, então ele seria 85% similar ao frame anterior. E não ficou tão bom também não. O movimento lateral pus 0.2, um movimento bem suave lateral, mas não gostei tanto do resultado não. Não sei se ele se tornou isso aqui porque eu coloquei um prompt ruim, a segunda imagem que eu coloquei para aparecer aqui foi ruim, eu não lembro não lembro exatamente o que foi, mas esse aí foi o resultado, não gostei muito não. Esse aqui eu já mostrei, né, que é a Translation X, Y e Z. Tudo eu coloquei 2 e ele não criou as linhas, né? Em algum momento até que parece que ele criou alguma linha aqui, mas não da forma que os outros criaram, né? Você pode ver que nem criou, né? Aqui parecem umas linhas, mas nem é tipo uns cabelos que aparecem aqui. Então o que você tem que entender é o seguinte: quando você cria
a sua imagem, você tem que fazer de tudo para se manter dentro desse quadro criado. Então dá um zoom in para dentro e depois dá um zoom out aqui. Mas zoom out ou para o lado tem que ser o mínimo possível para poder evitar aquelas linhas malditas. Bom, aqui eu testei o Diffusion Cadence, eu pus no 8, né? Eu pus o Diffusion Cadence no 8 e Strange Schedule no 0.35. Então vamos aqui ver aqui. Diffusion Cadence tá aqui, ó. Por exemplo, se você deixar no 1, ele vai criar o frame a frame. Vai criar o frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o frame 1000 ou o frame que você colocou no final. Se você colocar 2, ele vai criar o frame 0. Aí vai criar, porque ele sempre cria o frame 0 antes do frame 1, que é o frame inicial ao frame 0. Então aqui ele vai criar o frame 0, o frame 2, 4, 6, 8. Ele vai pular um frame. Isso vai fazer com que ele vai gerar a sua animação de forma bem mais rápida, né? Vai ser metade do tempo, ele vai criar só metade dos frames. E ele vai criar entre o frame 0 e o frame 2, o frame 1 ele vai criar um frame de transição entre o 0 e o 2. Dependendo do movimento que você colocou e dependendo do prompt que você colocou ali. Esse frame não é tão bom quanto se ele criasse o frame frame a frame, um por um, mas é uma forma de criar mais rápido. Ele vai criar só metade dos frames e vai preencher aquele espaço ali automaticamente, né? Eu testei aqui com o Diffusion Cadence no 8, e você pode ver aí que ele criou, por exemplo, essa animação aqui tem 43 segundos, ele criou mais de 1000 frames, mas na verdade dos 1000 frames, eu não sei se foi 1000 frames que ele criou, mas, por exemplo, se você quer uma animação de 1000 frames, ele vai dividir por 8, ele vai criar 125 frames e vai ser bem rápido para criar sua animação, comparado se você for criar realmente todos os 1000 frames. E o resultado eu não gostei tanto assim, né, cara? Não ficou tão legal, né? As imagens ficaram boas, mas você vê que fica bem artificial, não fica tão interessante quanto o outro, né? Talvez eu teste no futuro com algumas outras configurações, alguns outros movimentos, mas sinceramente eu não gostei tanto assim do Strange Casual do Diffusion Cadence no 8, né? Mas agora eu tô colocando sempre no 2, porque no 2 fica bem legal, não dá pra você perceber muito a artificialidade dos frames intermediários, né? E também corta no meio o tempo de renderização das suas imagens, né, que é bem legal, porque o Google Colab tem o tempo limitado, né, então você tem que criar rápido. Aqui também é outra tentativa, né, você pode ver aqui 1 a cada 8 frames foi criado, os outros foram gerados automaticamente, e ficou assim, sem graça. Eu achei bem sem graça nessa configuração, perde muito da alma do Stable Diffusion. Essa daqui é uma tentativa que eu fiz, vamos aqui no YouTube. Bom, isso aqui é um vídeo bem legal, né, do canal Mr. Plasm 0, onde ele testou o Diffusion Cadence do 1 ao 8, né, cada valor com o mesmo prompt, com o mesmo seed, né, que ele criou a mesma imagem. E você pode ver que no 1 ele aparece aqui de forma bem mais interessante, né, o 2 também fica legal, não fica tão artificial assim. Mas à medida que vai aumentando o Diffusion Cadence, você vê que vai ficando um pouquinho mais difícil. Aqui vai ficando bem legal. O 4 tá bem legal aqui, né? O 4 tá até melhor do que o 3 pra mim. Mas aqui, a partir do 5 aqui, do 6, onde ele vai criando 1 a cada 6 frames, 1 a cada 5 frames, vai aparecendo algumas coisas que não ficam tão interessantes assim, né? Outra coisa também importante você saber é o seguinte, aqui na configuração de movimentação, se você colocar aqui o Translation Z, por exemplo, que ele vai dar o zoom in na imagem 3D, tá aqui 0, os 2 pontos e o 1 entre parênteses, você pode colocar uma vírgula aqui, dar o espaço e colocar, por exemplo, 100, 2 pontos, e aí no frame 100, menos 1, fecha parênteses. O que eu fiz aqui é o seguinte, do frame 0, ele vai começar a dar o zoom de tamanho 1, um frame, um zoom, 1 grau, eu acho, de frame a cada 1 grau a cada frame, e ele vai fazer isso até o frame 100. Quando ele chegar no frame 100, ele vai começar a dar o zoom out, ele vai voltar
porque aqui tá -1, né? E com isso, o pessoal cria uns vídeos bem interessantes, né? Tem esse canal aqui que cria essas animações, fica bem legal aqui. Ele tem uma movimentação bem interessante, ó. Ele vai e volta, ele vai pra cima, tem hora que ele vai pra um lado, pro outro. E ele sempre tenta se manter ao máximo dentro do frame criado inicialmente. Por isso você não vê aquelas linhas aqui ao redor, né, cara? E o interessante, por exemplo, esse canal aqui é o Team Hawkeye. Você pode ver que, por exemplo, eu vi que ele não colocou nada aqui na descrição, mas nos comentários, se você descer aqui tem um comentário onde ele colocou os prompts que ele colocou, né, alguns dos prompts, e aqui embaixo tem um comentário onde ele colocou exatamente a configuração que ele colocou lá. Então tá aqui, ó, angle 00, aqui translation Z, ele colocou essa equação aqui. O interessante é que você pode colocar equações lá que vai gerar esses movimentos. Eu não entendo de equações, então eu nunca vou criar uma equação para essas porcarias, mas é interessante. Eu fiz o que? Eu vim aqui, copiei todas as configurações dele e criei um vídeo aqui, né, cara? Cadê esse vídeo? Aqui, eu copiei todas essas configurações dele aqui para testar lá. Todas elas eu copiei, né? Na verdade eu copiei até aqui, né? Até só as de movimentação aqui mesmo, né? Translation, X, Perspective, do Noise Schedule, até o Contrast Schedule eu copiei. Eu copiei basicamente tudo isso aqui do cara, que são os de movimentação. E eu criei esse vídeo aqui, coloquei uns prompts aleatórios lá e ele foi criando uma animação parecida com eles. O meu ainda criou aquelas linhas ali, né, cara? O meu ficou um pouquinho mais rápido porque eu acabei renderizando o vídeo com 25 frames por segundo, o dele tá a 15 aparentemente. Mas você pode ver que você pode vir em canais, se você pesquisar no YouTube aqui, Stable Diffusion Animation, muitos caras criam essas animações e eles colocam as configurações que eles colocaram lá. E se você gostou da movimentação que está fazendo aqui, você pode ir lá e colocar no seu prompt aqui, né, nas configurações aqui, copiar elas e colar aqui para você criar uma animação com uma movimentação parecida com essa, né? E aí também você pode mudar o que ele colocou aqui para poder criar um efeito diferente do dele, né, cara? Então basicamente é isso, né? Eu não sei se ficou muito confuso esse vídeo, mas espero que tenha dado para entender um pouquinho das opções que você tem, dessas opções de motion aqui, né? De movimentação, de movimento. E dá para você criar muita coisa interessante aí no Stable Diffusion. Se você gostou, deixa um like, deixa o seu comentário aí. Se inscreve no canal para ajudar a gente e a gente se vê em breve com mais um vídeo. Espero que não tenha ficado confuso. Eu tô confuso agora aqui, mas espero que eu consiga editar e colocar esse vídeo de forma que as pessoas entendam. Muito obrigado e tchau.